Salve Domingão! E hoje tem papão, segure o seu coração. Aquele abraço para você, bom dia, um ótimo domingo, abençoado para todo mundo. Mas torcedor do Paysandu mais do que nunca, torcendo por uma vitória. Os resultados até agora não foram muito bons. O Paysandu caiu mais uma posição, é o 19º na classificação. Mas com um detalhe, tem que jogar. E se vencer, sai da zona da confusão, vai deixar o Z4 e aí passaria a ficar mais tranquilo, porque realmente é necessário vencer. A cada jogo, uma decisão, e hoje o Furacão na grama sintética lá da Liga Arena. Remo de folga ontem, remo de folga hoje, só volta aos trabalhos amanhã, mas com o Nico Ferreira, o uruguaio atacante, meio atacante, já com os seus exames sendo realizados e a partir de amanhã treinando normalmente com o elenco. É uma semana decisiva para o Remo dar a resposta imediata contra o Coelho no sábado lá no Horto. Bora falar para você aqui no Tomazão TV, lembrando que é sempre importante você assinar o canal, acionar o sininho e também deixar o like, que é muito legal para a gente poder fortalecer o conteúdo, o YouTube divulgar o nosso canal. Com 50 mil vai ter aquele nosso sorteio super especial, então eu conto com a sua colaboração. Pode chegar, seja bem-vindo ao nosso Tomazão TV. Bom, falar do Paysandu, papão que desde ontem, né? Aliás, desde sexta-feira, porque a noite de sexta-feira chegou a Curitiba, ontem fez o apronto para o jogo de hoje contra a equipe do Atlético Paranaense e os resultados acabaram não ajudando, né? Então, o Botafogo, por exemplo, venceu e o Amazonas empatou, menos mal, porque o Amazonas continuou na lanterna, né? Ficou atrás, quer dizer, com a mesma pontuação, mas na última colocação. E o Paysandu acabou caindo para a 19ª colocação na classificação, daqui a pouquinho eu boto. Mas o empate do Amazonas foi contra o Goiás, que vencia o jogo, e o Amazonas empatou. Então, o Paysandu precisa da vitória. O Paysandu sabe da importância de cada jogo, uma decisão. Claudinei, inclusive, na entrevista que nos deu, está aí no YouTube. Quem ainda não assistiu, dá uma curtida aí, que é muito legal ouvir o Claudinei falando dessa recuperação do Paysandu. Acredita nesse segundo turno que começa hoje para o Paysandu, um outro campeonato para que o Paysandu possa estar mais inteiro e, eu diria assim, muito mais presente, né, na disputa da competição com os reforços que tem. Até porque o Paysandu ainda não pode contratar ninguém, porque não pagou a transferban, continua punido e, por isso, fica impedido de contratar. Aliás, é um dos assuntos também abordados pelo Claudinei na nossa entrevista aqui no Tomazão TV. O Heverson fala a respeito do trabalho da semana, a importância do foco, da atenção, do Paysandu manter a pegada, de ser um time ativo, né, buscando sempre o ataque, mas muito boa e proveitosa a semana de treinamentos visando esse jogo de hoje contra a equipe do Furacão. Heverson no Tomazão TV. Preparação boa, né, cara? Uma preparação de decisão, uma preparação de concentração, né? O professor quis ajustar aquilo que ele achou que a gente pecou no jogo contra o Atlético e também ajustando juntamente com o time que a gente vai enfrentar, né, que é o Atlético. Então, a preparação foi boa. Expectativa de um jogo muito difícil, assim como foram as outras partidas do Paysandu fora de casa, até mesmo contra o Curitiba, apesar do placar elástico, mas não foi uma partida fácil, né? Sim, todos os jogos vão ser difíceis, né? Então, a gente sabe que vai ser um confronto bastante difícil, um confronto que vai exigir bastante da gente, e é por isso que a gente está preparado para ir lá e fazer um grande jogo. Qual a postura que o Paysandu tem que ter lá na Arena da Baixada para conseguir surpreender o Atlético Paranaense e voltar para Belém com um ponto pelo menos, ou quem sabe 3 pontos? A postura é a mesma, né? Guerreando, né? Se doando ao máximo, correndo até o último minuto, que o resultado vem, natural. É isso, Heverson. Vamos torcer para que o Paysandu faça um grande jogo para poder se distanciar dessa zona da confusão que incomoda, é muito chato, porque a cada rodada você ganha e de repente volta para trás de novo, parece que dá um passo para frente e 2 para trás, não pode ser assim, tem que haver uma sequência de resultados positivos e hoje é um jogo importante. O Furacão, que jogou na quinta-feira, também reclama do desgaste, perdeu para o São Paulo pela Copa do Brasil e volta a campo hoje para pegar o Paysandu. O Paysandu, ele vai ter a volta
no vídeo, de repente podem ser 3 zagueiros. Né? A gente ainda vai ter que aguardar essa escalação do Paysandu com o Leandro Vilela no meio, ao lado do Ronaldo Henrique, saindo o Anderson Leite, com o Brian Thalisson e também, de repente, o Maurício Almeida. Aí teria uma outra configuração com o Heverson na lateral, o Brian e o Heverson os alas, né? Com o Denner, o Diogo e o Garcês. E aí, se forem 2 zagueiros, o Denner, o Vini Farias seria esse terceiro homem no ataque, também fazendo uma composição de marcação para fazer o Paysandu um time proativo, buscando a vitória, porque só a vitória tira o Paysandu da zona da confusão, beleza? Então, torcendo para o Paysandu neste domingo, 18h30, Liga Arena contra o Furacão, e tomara que seja com um grande resultado. Só para a gente não deixar passar em branco, ainda digerindo essa derrota de sexta-feira, os jogadores do Remo que acabaram sofrendo aqueles insultos, agressão, aliás, fora do propósito, porque, cara, o Remo continua na 5ª colocação, os resultados até agora colaboraram, o Remo não saiu da posição que estava, que é a 5ª colocação, vai depender muito dos jogos da rodada, né, que ainda vão acontecer, principalmente hoje, né? Olha só, ontem tivemos a vitória do Botafogo sobre o Coelho, o América Mineiro, que é o próximo adversário do Remo lá no Horto. Então, o Remo tem todas as chances de dar a resposta positiva já nesse jogo do sábado. E o empate do Amazonas contra o Goiás. Hoje tem Chapecoense e CRB. Tem Novo Horizontino e Avaí, jogos que podem mudar ali a configuração. E o Atlético Paranaense contra o Paysandu. A rodada fecha com Atlético e Atlético Goianiense, Cuiabá e Volta Redonda, 2 jogos na segunda-feira. O técnico Antônio Oliveira, muito questionado, criticado, bom, falou do desgaste normal e a gente entende isso, mas muita gente querendo entender a escalação do meio-campo, que não foi produtivo, que deixou a Ferroviária jogar muito à vontade, né? Ele tenta explicar, mas a gente não consegue entender. Vamos tentar ouvir o Antônio Oliveira falando justamente desse setor de meio-campo do Clube do Remo. Está na tela. Acho que condicionámos sempre, tivemos alguma dificuldade e depois ajustámos ao intervalo e um bocadinho durante a primeira parte a pressão pelo lado esquerdo, pelo lado direito do adversário estava sendo condicionado e conseguimos roubar algumas bolas, tanto que conseguimos roubar algumas bolas que, por exemplo, há uma bola que nós colocamos o Davao na cara do golo, portanto isso é uma chance clara, nós temos a do Marrone, temos claras chances de gol, porque isto aqui é muito mais fácil defender do que atacar. Eu acho que a equipa percebe-se que ela está a crescer muito sobre o ponto de vista da organização ofensiva, percebe-se que começa a entender e a ter melhores timings de pressão. Eu acho que até ao minuto da expulsão do Pedro Rocha, nós estivemos sempre dentro do jogo. Eu até virei-me para o banco e disse assim, isto quando marcamos um golo vai virar. Mas o que é facto é que a expulsão, repara que levamos 2 pancadas, a primeira é o golo ao final da primeira parte e depois levamos a expulsão, que essa, para quem já está desgastado, percebe que vai ter que correr mais um bocadinho. Antônio Oliveira, vai ser uma semana de muito trabalho agora, com o Nico Ferreira, o meio atacante que foi contratado uruguaio, juntamente com o Christian Tassano, já estão aí. O Diego Hernandes também há mais de uma semana vai ter que colocar essa tropa toda para jogar no sábado contra o América. Eu não sei como. O NASP vai ter que agir, fisioterapia, preparação física, para o Remo estar mais forte, mais motivado. E não me espanto se essa semana o Remo anunciar a contratação de um atacante, hein? Pode anotar aí. Bom, com relação à colocação, o Paysandu é o 19º, joga contra a equipe do Atlético, que é o 12º, tem 25 pontos e o Paysandu está com 20. Se vencer, vai para a 16ª colocação. Aliás, nem para a 16ª colocação. O Amazonas é o último. Botafogo venceu ontem, foi para 21, foi para a 18ª, ele era o lanterna. E o Volta Redonda ainda vai jogar, tem 21 pontos.
na 17ª colocação. E o Remo ainda na 5ª colocação com os seus 30 pontos. O Goiás empatou ontem, foi para a liderança, mas com a mesma pontuação do Curitiba, ambos com 38 pontos. Beleza, galera? É o que temos, hein? Ficar ligado, qualquer informação, se liga no Tomazão TV. Abençoado domingo para todo mundo.